Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhes disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue a mim e posso dá-la a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aí, domingo, primeiro domingo da Quaresma, dia 9 de março. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Então, em todo primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos coloca o Evangelho da tentação. Seja nos sinóticos de Mateus, Marcos ou Lucas. Hoje aqui nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, aonde Jesus, depois do batismo por João, depois daquela manifestação, daquela epifania, aonde Jesus ele é manifestado e o Pai diz: Aí está o meu filho no qual eu coloco toda a minha afeição, escutai-o. Jesus então, saindo dali, ele vai para o deserto e diz o texto bíblico que lá ele passa 40 dias e 40 noites e lá ele é tentado pelo diabo. Olha, esse texto bíblico ele é cheio de significado para cada um de nós e especialmente os 40 dias de Jesus no deserto. Nós podemos aqui nos remeter a muitas realidades. Nós podemos aqui, por exemplo, lembrar dos 40 anos do povo no deserto. Nós podemos aqui remeter a isso, né? O povo viveu errante no deserto depois que estava 400 anos no Egito. O povo sai e o povo anda no deserto como nômade, né? E toda aquela geração, ninguém deles entra na terra prometida, somente Josué e Caleb. O povo anda 40 anos lá no deserto e o povo não consegue entrar na terra. Jesus aqui, 40 dias no deserto, ele vence por mim e ele vence por você. Então veja, as tentações do diabo, irmãos, elas são a mesma. Aqui é o ter, o poder e o prazer. Olha para o mundo de hoje, olha para o mundo de ontem, olha para o mundo do passado e veja se não é por causa dessas três coisas que a humanidade mata, ela passa por cima dos seus irmãos, se não é por causa dessas três realidades que o ser humano tem pecado contra Deus desde sempre. Desde que o Deus ele constitui, ele chama o povo para ser o seu povo na pessoa de Abraão. Quando Deus tira ele lá de Ur da Caldeia, vai atraindo ele até Harã e de Harã ele faz a caminhada para a terra prometida. Desde que Deus chama o povo para ser o seu povo, o ser humano, ele tem caído nessas três armadilhas do demônio. É claro que nos tempos atuais a tentação é a mesma, somente que com roupagens diferentes.
A roupagem da tentação, ela é nova, mas a tentação, ela é a mesma, com graus, né, com desdobramentos diferentes, mas o demônio, ele tem continuado a tentar a humanidade aí. E Jesus, porque Jesus é homem e Deus, né, é evidente que Jesus iria vencer as tentações, não porque o demônio sabia que venceria Jesus, mas Jesus estava lá no deserto vencendo por mim e por você, querido irmão, para que eu e você no dia de hoje disséssemos assim: eu não sou capaz de vencer essa tentação. Nós estaríamos tratando Deus como se Deus fosse ridículo se nós fizéssemos isso, porque Ele venceu por nós. E porque São Paulo diz: Deus, ele não permite uma tentação que esteja além das nossas forças, mas com a tentação Ele quer nos aprovar. Então Deus, ele permite. Aqui fique claro para nós, não é Deus que tenta ninguém. O próprio São Paulo diz isso. Deus, ele é incapaz de tentar o ser humano. Quem tenta é o diabo. Deus, ele permite a tentação. Por isso, nos últimos pedidos do Pai Nosso, né, não nos deixeis cair em tentação. A tradução melhor é: não nos introduza na tentação. E a última é: livra no mal, é livrar do maligno. Então nós pedimos que a gente não sucumba à tentação, que a gente não ceda à tentação. E veja, a tentação, ela não é pecado. Muitas pessoas pensam que a tentação é pecado. Não, os santos, todos eles, foram tentados e muito tentados. Muito tentados. Padre Pio, por exemplo, foi apresentado para eles até mulheres, para que ele pudesse pecar carnalmente. Tudo sedução, tudo ilusão do demônio, mas com muita realidade na vida de Padre Pio e de tantos outros santos que tiveram que ratificar a sua vida, que tiveram que colocar um ponto final nisso e vencer essa tentação. E quando nós vencemos a tentação, Deus, ele nos faz muito mais fortes. Por isso, na época de Quaresma, nós estamos então vivendo as 3 dimensões que a quarta-feira de cinza nos colocava: jejum, esmola e oração, exatamente para nós podermos vencer o mal. Essas práticas não são colocadas para nossa vaidade. Essas práticas não são colocadas para que a gente possa dizer: tá vendo, eu sou um cristão melhor, eu faço mais do que... Não. Essa prática é, primeiro, reconhecer que somos pó, e do pó nós vamos voltar. E que através dessas práticas, nós também, em Jesus, com Jesus e por Jesus, nós podemos vencer essas tentações. E olha que interessante, meus amigos. Olha que interessante. O diabo tenta Jesus na palavra. Aqui eu gostaria de dizer isso, né? Então veja, só conhecer a palavra não é suficiente, porque o demônio conhece a palavra muito mais do que muitos cristãos. Ele conhece a palavra completa. Ele inclusive quis pegar Jesus no Salmo 90, ou 91 na tradução hebraica. Veja, a última tentação é exatamente isso, né? Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Por quê? Porque aos seus anjos, a teu respeito, Deus ordenará a seus anjos para que eles te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. Veja, o demônio está citando o Salmo 90, ou 91, volto a dizer, na tradução hebraica. E Jesus responde. As 3 respostas de Jesus foram respostas na palavra. Jesus responde, as 3 respostas para o demônio são respostas em Deuteronômio. Jesus responde as 3 no livro do Deuteronômio. Deuteronômio, que significa a segunda lei. Então Jesus responde de quê? Na palavra, na lei. Adorarás o Senhor teu Deus, né? E só a Ele servirás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, veja, o demônio, ele conhece a palavra. E isso pra gente significa dizer o seguinte, que não basta também nós só conhecermos a palavra. E pior, né? Não basta decorar a palavra. É evidente que nós precisamos ler, conhecer, tem passagens que precisamos saber de qual é salteado mesmo. Mas isso não é suficiente.
sabendo que o nosso adversário conhece a palavra. E quantas pessoas enroladas pelo demônio se perdem em passagens bíblicas e mais, interpretam as passagens bíblicas erradas, porque não interpreta ela com o espírito da igreja, não interpreta ela segundo aquilo que é a interpretação oficial da igreja, e são enroladas pelo demônio. Então, é isso que São Tiago diz: sede praticantes da palavra e não mero ouvintes. Eu diria mais: seja praticante da palavra e não mera pessoas que conheçam a palavra, que conhecem capítulo e versículo de cor para citar, mas que na realidade isso não está impregnado dentro da nossa vida. É preciso conhecer a palavra, mas é preciso mais que conhecer a palavra, é preciso que nós vivamos por essa palavra. Porque essa palavra, e aqui está o bonito, essa palavra é a palavra que vai nos livrar da tentação. É a palavra que vai colocar fim à tentação. É a palavra de autoridade, que não é a nossa palavra, mas é a palavra que vai nos sustentar no período de tentação. Então, nesse primeiro domingo da Quaresma, qual Jesus ele vence as tentações, as mesmas, ter o poder e o prazer, ele nos diz duas coisas nesse evangelho. Primeiro, que em Cristo, nós também seremos vencedores. E somente nele. E segundo, que não basta conhecer a palavra, que também o demônio conhece a palavra. É preciso viver por essa palavra. Essa palavra precisa ser o nosso norte. Ele precisa ser, essa palavra, ela precisa ser o sustentáculo da nossa vida. E aí sim, imbuídos de fé, esperança e caridade, imbuídos de jejum, esmola e oração, nós vamos nessa luta ferrenha contra o espírito do mal, que tem só um objetivo. Jesus diz no Evangelho de São João: o ladrão ele veio para uma coisa só: matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.